no Nordeste cresceu 8,3%. Em 2021, porém, os dados apontam uma reaversão. A renda do Norte vai despencar aí pelo menos 8,5% e do Nordeste 8%. Com a comparação de renda, claro, em todo o Brasil, que cresceu 4,6% no ano passado e deve recuar em 3,7% em 2021. Os números aí da pandemia, o Brasil aí infelizmente voltou a superar a marca de 1.000 mortes por coronavírus na média móvel após 5 meses. O consórcio de veículos de imprensa divulgou um novo levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil, a partir dos dados das secretarias aí estaduais de saúde consolidados na noite do último domingo, ontem às 20 horas. O país registrou 483 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 203.140 mortes desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel das mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 1.016 pessoas aí, a maior nos últimos 5 meses, desde o último dia 11 de agosto. A variação foi de mais 65%, comparando aí a média aí dos 14 dias atrás, indicando, claro, uma tendência de crescimento nos óbitos pela doença. Em casos confirmados desde o início da pandemia, são 8.104.823 casos ou brasileiros que já tiveram ou têm aí o novo coronavírus, com 29.153 nas últimas 24 horas. A média móvel nos últimos 7 dias é de 53.250 novos casos por dia, um recorde desde os dados começaram a ser medidos, ou seja, desde o início da pandemia. Isso representa uma variação de mais 54% em relação aí aos dados registrados nas últimas 2 semanas, o que indica uma tendência de forte crescimento também aí nos diagnósticos. 17 estados aí estão em crescimento, né, em números elevados, e até o momento então o Brasil tem 203.140 mortes. E essa madrugada, mais uma pessoa, mais um morador de São João Batista, perdeu a vida aí também em São João Batista, acabou morrendo aí no hospital de Nova Trento. E já recebemos aqui então a Fernanda e também a Janara, né? Que estão aqui, daqui um pouquinho o Guga também participa ao vivo conosco, para falar sobre esse início aí de ano 2021. O Juliano também vai participar aqui conosco, Juliano. O Juliano não tem o microfone aqui não, mas para conversar então. Bom dia, secretária Fernanda, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Também a Janara, bom dia. Bom dia, Tomás. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 98.3 e todos os internautas também. E também bom dia aqui ao Guga. Bom dia, Guga. Seja bem-vindo à Canelinha FM. Bom dia, Tomás. Bom dia a todos os ouvintes aí canelinhenses da nossa grande rádio, a 98,3. Vou começar aqui pela secretária. Secretária, seja bem-vinda à Canelinha FM. Agora sim, como secretária, várias outras entrevistas aqui, sempre em outros assuntos da cidade. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse início, né, de trabalho na Secretaria de Educação aqui em Canelinha. Então, nós iniciamos os nossos trabalhos nos aprofundando um pouco mais desde segunda-feira passada. Temos um time de secretaria montado, né, além da Janaira e do Guga que estão aqui na secretaria, temos as coordenadoras e todo o pessoal que está nos auxiliando nesse processo, conhecendo um pouco da nossa casa, da nossa pauta, do nosso trabalho e entendendo como vai funcionar esse ano, que ainda é um ano de pandemia, um ano delicado, um ano em que nós vamos precisar muito da parceria de todos os educadores e de todas as famílias para podermos retomar as nossas atividades nas escolas. Pois é, o grande assunto é sobre as aulas. Vocês já estão conversando sobre um calendário, se há uma expectativa de volta às aulas, como é que está essa situação, sabe? Sim, o próprio Estado tem determinado que as aulas retomam, que elas devem acontecer de forma híbrida, então nós vamos aí estar intercalando entre o ensino online e o ensino presencial.
mas as crianças devem retornar para a escola, sim. Claro que, numa pandemia, tudo pode mudar de repente, né? Mas as últimas orientações são de que nós vamos trabalhar de forma rotativa. Então, por exemplo, dependendo do número de alunos de uma sala de aula, iniciaremos com 50% no dia e revezaremos para o dia seguinte para os outros 50%. Então, a criança iria para a escola mais ou menos dia sim, dia não, dependendo do tamanho da sala de aula, dependendo do número de crianças nessa sala de aula, respeitando todas as orientações de pandemia quanto à segurança, né? E especialmente o distanciamento social. E depois intercalaríamos, então, com a possibilidade do ensino à distância no dia seguinte, de atividades e de tudo mais que nós vamos estruturar para que possamos atender de forma verdadeira e também com muita qualidade essa criança que vai para a nossa escola. Mais ou menos o que se viu aí no Enem final de semana, né? Até estava vendo ontem as imagens passando aí na TV e com aquele distanciamento seguro, mais ou menos isso, né? Isso, exatamente, né? O uso de álcool em gel, de máscaras também, o distanciamento de 1,5 m. Então tem muitas coisas que nós vamos precisar conversar, mas a importância dessa criança estar na escola é muito grande, né? O vínculo social, a primeira sociedade de uma criança, na verdade, é a interação que ela faz dentro da escola. Então é preciso que a gente tenha paciência, que a gente respeite esses limites de segurança, mas que a gente reinicie esse trabalho na educação. Agora com a Janara, seja bem-vinda aqui a Canelinha FM, agora como diretora também aí de cultura aqui em Canelinha. Falar um pouquinho sobre a cultura, né? Eu já vi algumas postagens aí da prefeitura de que alguns espaços públicos ligados à cultura, como a Casa Santana, que já estão com as portas abertas. Como é que está a situação também da cultura? Bom, Tomás, nesse início nós estamos tomando pé, né, da situação e hoje, no dia de hoje em especial, falar um pouquinho da importância da cultura, né? Da cultura que para a Roma Antiga vem da palavra agricultura, de tratar, de cuidar, de preservar, e é isso que a gente quer muito fazer nessa administração, né? Resgatar toda a nossa história, da nossa gente de Canelinha, que é muito rica, né? Nesse sentido, na cultura popular, e todas as linguagens de arte também serão contempladas, né? Porque é eles, os artistas da cidade, os nativos e adotados dessa terra, que vão fazer acontecer e nós vamos estar bem junto mesmo. E como você falou, sim, a Casa de Santana está aberta, inclusive a Coordenação de Lazer e Turismo está lá de portas abertas para atender a comunidade e também para conhecer a história da nossa gente. Nós temos aqui o espaço Galeão, que está sendo usado aqui para... nesse momento para uma central de Covid, né? Mas segundo o prefeito Diogo, em uma conversa rápida que eu tive com ele ao vivo aqui na última semana, deve mudar o local, né, dessa central de Covid, até mesmo por causa da situação desse calorão, que é insuportável, né? Chegar num galpão desse, a pessoa já está mal, chega aqui inclusive aí tem que ficar aí aguardando algum tempo para ser atendida. Vocês devem retornar a trabalhar aqui no Galeão? Como é que está a situação? Com certeza, nós temos projetos, né, um planejamento de ação já sentado, já juntamente com a secretária de Educação, né, que Cultura e Educação caminham juntos com toda certeza, e realmente oficinas irão acontecer nesse espaço, eventos culturais, realmente usar esse espaço. Agora nós vamos falar aqui com o Guga também, dar um bom dia aqui pro Guga, que é diretor do esporte, e na última semana, pelo que eu vi aqui, já está trabalhando no campo, né, Guga? E agora é aquela época, né, que o verão, mesmo a grama cresce muito, né? E o campo municipal aqui estava algum tempo sem ser roçado, né? E estavas aí já cuidando. Como é que está a situação aí do esporte também? Bom dia, Tomás. Bom dia a todos os ouvintes aí da 98,3, né? Bom, Tomás, a princípio a gente está tomando pé de tudo, né? Fazendo o levantamento do que é preciso ser feito nos nossos estádios, que nem o campo do Galeão, os ginásios de esportes que estão também abandonados aí, a gente está vendo depois daquele vendaval, né? Que arrancou o telhado, o que precisa ser feito para recuperar isso aí, para a gente poder estar dando início às atividades novamente aí, coletivas, né? Assim que for liberado, claro, depois da pandemia. Estamos dando uma atenção especial, cuidando de tudo aí, para deixar tudo pronto, para, se Deus quiser, essa pandemia vai se acabar e a gente voltar a ter as nossas atividades que tanto amamos fazer, que é o esporte. Pois falasse aí na questão dos ginásios, né? O ginásio do Aranhão estava em reforma, enfim, me parece que a empresa ano passado não deu continuidade, é uma situação aí bem complicada. O Thiago aqui teve várias vezes aqui explicando a situação de que há uma empresa aí
contratada na época para fazer aquela melhoria. Como é que está a situação especificamente daquele ginásio? Bom, Tomás, eu tive lá essa semana, né, fazendo um levantamento lá para ver o que a gente pode fazer lá. A princípio, pelo que eu vi, o ginásio está pronto, Tomás, está todo reformado, só arrancou um pedaço da cobertura ali, né, que a gente vai entrar em contato com uma empreiteira aí para fazer a licitação, ver se a gente consegue terminar essa reforma aí para dar a inauguração ao ginásio do Areião. E sobre os campos, já passaste todos, como é que está a situação? A gente andou fazendo um levantamento aí, né, o campo do Galera, a princípio o único campo que a gente tem prioridade, que fica sobre a nossa legislação, é o campo do Galeão, né? Mas a gente também, para ajudar o município, foi atrás dos pessoais aí que cuidam dos campos, como o campo do Galera, o campo do Palmeirinhas. Tive conversa lá com o rapaz do Galera, falei com ele, se precisar pode contar com a CME para cortar a grama, para fazer alguma manutenção, que a gente pode estar ajudando aí através da Secretaria de Obras da cidade. Pode contar com a gente, o que precisar, né? Então os campos aí parece que só o Galeão mesmo estava mais abandonado assim, porque ficava em mãos da prefeitura, e os outros estádios estavam muito bem cuidados, Tomás. Nem só de futebol vai viver o esporte, né? Assim foi os 4 anos do Thiago, teve vários esportes aí, né? Teve caminhada, teve bicicleta, teve um monte de coisa aí. E como é que tá a situação? Já sentasse para ver o calendário? Mesmo com essa pandemia não tem como fazer nada, né? Teve a bocha, mas como é que tá o calendário? Já sentasse, já tentasse ver alguma coisa sobre isso? A gente fez uma reunião semana passada aí com a nossa secretária da Educação, né? Que a nossa pasta é dependente da dela. Temos um cronograma montado, né? A princípio, acho que vamos seguir esse cronograma, né? Talvez mais para frente aí a gente dê início, se for liberado ao campeonato de campo. Depois a bocha, que o pessoal, já conversei com eles, querem ter também de novo. Vamos fazer aí o desafio do Morro da Pipa, já conversei com o pessoal da bicicleta, da Asa Delta. Com todos eles, a princípio, assim, tá tudo conversado para a gente dar seguimento a esse cronograma que a gente montou, né? Se a pandemia atrapalhar muito, Tomás, a gente tem que sentar, conversar de novo, fazer novas reuniões para decidir o que a gente vai fazer. Ou segue o cronograma, ou faz uma coisa salteada para fazer os campeonatos mais importantes, né? O desafio do Morro da Pipa, o próprio campeonato de campo, para estar trazendo aí pelo menos o mínimo possível de conforto no meio do esporte para o município de Canelinha. Voltando aqui com a secretária de Educação, a Fernanda. Secretária, queria saber também como é que fica a situação aí, porque todo início do ano as prefeituras elas começam com processo seletivo, contratações de professores, mas como esse ano é um ano totalmente diferente devido à pandemia que ainda está continuando, torceremos para que essa vacina chegue logo e que tenhamos uma vida normal. Como é que está essa situação? Vai ter contratação de professores ou por enquanto ainda não, devido a essa pandemia? Então, amanhã à tarde nós temos uma reunião com todos os secretários do Vale. Nós temos o objetivo de alinhar como o Vale vai funcionar nessa pandemia. Só que, claro, nós temos um decreto estadual que nós precisaremos cumprir. As escolas devem sim voltar nessa rotatividade. Como eu disse antes, se tudo continuar do jeito que estava, com aquele decreto valendo, digamos assim, né? Se nada novo sair, se essa pandemia, de repente, não alterar algo nas nossas vidas, mais do que já tem alterado, pois é, né? Então, depois de amanhã à tarde, nós definiremos se nós vamos trabalhar por chamada emergencial ou por processo seletivo. Isso está no jurídico já da prefeitura, eles já estão analisando essa situação conosco. A nossa vontade é sim fazermos um processo seletivo, mas nós dependemos de data para isso também. A previsão de retomada das escolas é na segunda semana, terceira semana no máximo de fevereiro. Então nós temos que ver se nós temos tempo hábil para isso, né? E eu gostaria de comentar aqui também, Tomás, que a partir de semana que vem, do dia 18, as nossas escolas estarão abertas. As diretoras e coordenadoras estarão nas escolas, coordenadoras de creche, né? Diretoras de escola, para que a comunidade possa ir até a escola também, conversar, tirar algumas dúvidas, né? Nós estaremos, claro, divulgando tudo aquilo que a gente puder esclarecer para os nossos munícipes de Canelinha, mas é importante que as famílias procurem as escolas também, que façam as matrículas ou rematrículas, caso não tenham conseguido fazer isso no passado, porque a gente sabe também que o final de ano é bem tumultuado para muitas famílias, muitas pessoas não conseguem férias para ir até a escola e tem tudo isso. Então, a partir de semana que vem, nós teremos as diretoras e coordenadoras nas creches e escola. E pedimos mesmo que a família possa dar um pulo até a escola para conversar e para que a gente também possa, através da escola, orientar cada caso.
porque nós vamos depender muito do número de alunos de cada sala de aula para definir essa rotatividade. Dando um exemplo claro aqui, se a nossa sala de aula for grande, nós tivermos 8, 10 alunos, é possível, talvez, dependendo, né, dessa situação de pandemia, que todos frequentem as escolas todos os dias. Só que se nós temos uma sala de 20 alunos, nós vamos ter que ver o tamanho dessa sala, a exigência desse 1,5 m de distanciamento e ver o quanto de rotatividade isso vai acontecer. Se um dia sim, um dia não, um dia sim, 2 não. Então, tudo será escola por escola, turma por turma. E então, automaticamente, aluno por aluno. Cada caso é um caso. Certo. Comentasse também sobre as creches. Ela também deve seguir esse mesmo parâmetro, tipo, voltando às escolas, volta às creches no mesmo sentido, enfim, não todas as crianças junto, um dia sim, um dia não? Isso. Se nós continuarmos com a legislação em vigor do jeito que está, sim, da mesma proporção que a escola trabalha, a creche também trabalhará. Outra situação aí que, inclusive, nós falávamos muito com a antiga secretária aqui, e que ficava meio que no vácuo, vindo, por exemplo, do lado do Ministério da Educação em Brasília, essa situação dos alunos, né? Porque no início da pandemia ninguém sabia como é que ia ficar. E no final também ninguém sabia como é que ia ficar. A situação, por exemplo, dos alunos. Eu tenho uma filha, me parece que passou de ano. Foi isso que aconteceu com todos os alunos mesmo, porque ficou um vácuo. A gente não conseguia saber aí no final se seriam todos passados de anos, de que forma que ia seguir, se o aluno voltava ou voltava no mesmo ano. Como é que está essa situação? Olha, nós temos que verificar cada caso, como eu te falei, assim, né? Como a gente tem comentado. Realmente a proposta do governo é que a gente faça 2020 e 2021 um ano só, pedagogicamente falando, que a gente construa esse ano tudo aquilo que o ano pedagógico já exige e que do ano passado a gente faça uma investigação, consiga ver a que situação está cada criança e recupere os conteúdos que por acaso ele não conseguiu fazer um reforço durante atingir. Para isso, nós teremos os apoios pedagógicos, os reforços dentro de cada escola. Para isso, a gente tem que ficar na torcida para que volte o mais rápido possível as aulas, né? Para que o aluno não perca muito tempo, né? Exatamente. Por mais que a gente tenha visto que o ensino híbrido vem muito e veio de forma acelerada na pandemia, a nossa rotina, a nossa realidade enquanto Brasil não era fazer assim. Isso. Né? Então, a gente teve uma grande superação por parte dos professores também. Muita gente conseguiu atingir objetivos que antes achava que não conseguiria, porque para o professor isso foi muito novo, para a nossa criança isso foi muito novo, nós fomos pegos de surpresa, digamos assim, né? Há estudos de que o ensino híbrido chegaria, mas ele seria de forma gradativa e muito mais vagarosamente falando, né? Mas ele chegou, ele está aí, né? Devido à pandemia, mas ele está. Acredito que a gente conseguiu se superar muito, que nós vencemos barreiras que antes a gente achava impossível de ultrapassar, né? E aqui eu deixo meu agradecimento a todo professor. Foi muito difícil para o professor e para a gestão da escola passar por isso. Há uma exposição muito grande da figura do professor dentro de cada família, né? O professor ele deixou de dar aula para uma criança e passou a dar aula para a família, né? E isso tem um processo psicológico muito forte acontecendo também. Então o professor ele se superou e ele conseguiu atingir coisas quase que inacreditáveis se pensássemos lá no ano passado em fazer isso, né? É verdade. Quando a gente fala aqui muito sobre a profissão dos professores, que eles são aí um caminho do Brasil, né? A gente viu aí, quando você falava aqui, eu me lembrei de uma reportagem que eu vi ano passado, acho que foi no Fantástico, sobre uma situação de uma professora lá do Nordeste que viajava 28 quilômetros do sertão adentro para ir lá dar aula para 3 crianças. Então, aquilo marcou, sabe? Porque são 28 quilômetros, é como se fosse Nova Trento, a Tijucas, por estrada de chão, no sertão, para ir lá dentro, passar o dia lá, almoçava com as famílias, inclusive, para poder ensinar aquelas crianças. É verdade, o professor mesmo, acho que mais do que nunca a gente conseguiu enxergar que o professor ele tem que estar junto da nossa criança, de que a educação é o caminho para uma nação, né? Do quanto é necessário um tutor, um professor, alguém que oriente essa criança no caminho pedagógico. Sem falar que muitas famílias, e eu toco aqui no jornal, às vezes até brincávamos, né, que estava naquela situação, quando é que vai começar as aulas de novo? Porque eu não aguento mais o meu filho em casa. Manda para aula, porque lá chegava lá, né, passava o dia, enfim, né. Voltando agora para tentar fazer mais uma rodada aqui, que daqui um pouquinho nós temos mais entrevista, rapidamente, com a Janara sobre a questão aí da cultura. Janara,
nós estamos falando aqui do esporte, que infelizmente não tem como fazer nenhum evento por causa da pandemia, mas a cultura é um pouquinho, digamos assim, um pouquinho mais fácil, tem como coordenar, por exemplo, um evento com distanciamento, se for bem organizado, claro. Há uma probabilidade de conseguir fazer algo durante a pandemia? Sim, Tomás, até porque o ano passado, né, devido à pandemia, existiu a Lei Aldir Blanc, né? Isso. Que foram 26 contemplados na cidade de Canelinha. Então, muitos deles, a contrapartida também foi sugerido de maneira online, né? Eventos, como você bem falou, com distanciamento permitido. Então, nessa semana nós estaremos chamando para uma conversa todos esses artistas e conversar mesmo e já começar as ações do planejamento. Você falou que há um espaço aqui na Casa Santana, me parece que vocês estão atendendo nesse momento, é isso? Sim, sim. A coordenação irá atender lá, a princípio, porque para já estar acolhendo essas pessoas e para que as pessoas conheçam a história da nossa cidade, né? Esses primeiros habitantes que foram os santanas. É um ano bem diferente, difícil, principalmente para quem está começando uma nova gestão agora, e é um ano de conhecimento, aprendizado, até mesmo para que comece a se inteirar do que está acontecendo, né? Sim, sim, isso mesmo. E assim, ó, e principalmente nesse primeiro momento, assim, né? Mostrar a importância para todos, né? Que a cultura está dentro de nós. E principalmente porque Canelinha, eu considero sempre a cidade que a cultura é mais organizada e muito mais forte que qualquer uma aqui no Vale, né? Aqui a gente brinca, às vezes, a gente faz uma pergunta aqui no ar aqui sobre cultura, é uma loucura, todo mundo... por exemplo, tem histórias aqui na cidade... de muito antigamente, né? A gente tem uma ouvinte aqui, a Maria Pula, que todo mundo conhece a cidade. Ela conta que eles atravessavam o rio, né? Antigamente, para poder chegar no centro. Ou seja, aqui tem muita história para ser contada, né? Sim, inclusive a rádio, né, 98.3 enriquece também. A gente já deixa aqui o nosso agradecimento a essa rádio, porque realmente eu sou ouvinte, além de cidadã. Que bom. E conheço muitos causos contados aqui, né? E a importância que dão ao Terno de Reis também, né? Principalmente nos domingos, isso, né? Calinha, da maior audiência que chega, né? Acaba chegando maior na Isso. casa das famílias. Nós tivemos aqui esses dias atrás uma entrevista, né? O Toco tá sem microfone aqui, mas Eu grito. sobre uma história dessas histórias que vão ser contadas aqui, né? Sobre uma bola de fogo. Então, posso roubar teu microfone? Claro. Sobre uma história, foi bem legal, falando de cultura. Falando de cultura, né? Só de espectador aqui, quando é cultura, eu já fico me coçando todo ali, né? Eu sei disso. Né? Então, tem vários fatos, vários causos, histórias, como as pessoas quiserem chamar aqui em Canelinha, que se tivesse um livro, uma bíblia da cultura canelinhense, certamente haveria que ter lá. A minha pergunta vai justamente nesse sentido. Você falou aí que tivemos a Lei Aldir Blanc, ano passado 26 artistas contemplados aqui. Eu sou de Tijucas e lá a gente tinha, durante um período de tempo, a parte da cultura trabalhada muito forte. Essa nova administração que chegou agora aqui, lá no caso, sinceramente deixou muito a desejar no que diz respeito à cultura, porque eles inverteram alguns valores. A cultura, o que é? Você desenvolver, fomentar projetos que vai pegar o jovenzinho desde lá, quando ele está saindo para ir para a escola, descobrir qual é a paixão dele, qual é o dom dele, e em cima disso você vai trabalhando, você dá opções. Lá foi feito totalmente o contrário, era uma coisa que pegavam datas comemorativas, faziam eventos, alugavam espaços, uma coisa que foge totalmente ao conceito. Minha pergunta para ti é o seguinte: aqui em Canelinha, quais são os projetos? O que tu tens em mente? Já passou alguma coisa pela tua cabeça no sentido aulas de música, de artesanato, teatro? Que eu sei que tem bastante gente por aqui. Tu deve conhecer o Manuel, violinista. Sim. Muito amigo meu, trabalhou muito comigo lá em Tijucas. Tem uma galera boa por aqui. Então eu queria saber o que você está pensando, se há algum projeto nesse sentido, se vai haver aulas de música, de teatro, onde é que vai ser feito isso, se vai haver um apoio da Prefeitura, Secretaria de Cultura realmente nesse sentido. Não um apoio velado, né? Mas um apoio de fato. Sim. Pode falar agora. Obrigado. Sim, Juliano, assim, ó, como eu já disse aqui, né, cultura realmente eu concordo exatamente com tudo que tu disseste. Não se faz com 1, 2, 3 segmentos, e sim com todas as linguagens artísticas. E assim, realmente
Canelinha é muito rica mesmo. E assim, eu não te lembraria para falar aqui todo o planejamento, né, Fernanda? Porque realmente, né, a gente planejou bastante pensando em todos, sim. Desde a cultura popular, a literária e os causos e contos, que é muito forte. Nós temos mais de 26 escritores na nossa cidade. Já tem antologias feitas e tem registro, mas isso é preciso mais. É preciso apoiar mesmo, como tu disseste, e contemplar todos os artistas, porque tem aquele que gosta de escrever, mas tem aquele que é mais propenso à música, ao teatro, enfim, todas as outras, né? E até mesmo aquele que está lá embaixo da Bernunça e que a gente não vê. É isso aí. Pois é. Agora aqui com o Guga. Guga, nós conversávamos aí sobre os esportes, né? Sobre a questão aí das voltas dos campeonatos. Falasse que já tivesse conversa com alguns. Como é que vai ser aí? Vai ter mais alguma diretriz? Vai ser pensando no que agora em janeiro para fevereiro? Se é mesmo a organização dos locais? Ou se dá para aquele cara que está aí nesse momento ouvindo assim, louco para bater uma bola, se ele vai ser convidado para conversar, se há uma situação aí que pode algo de novo aí no esporte esse ano. Só declaro dependendo da pandemia, né? Você resumiu tudo na última palavra, né? Dependemos da pandemia. Se liberado for, a gente vai estar entrando em reunião com os clubes, né? Para organizar o nosso campeonato de campo. Vamos estar sentando-se, nos reunindo com as equipes de bikes para fazer um desafio do Morro da Pipa. Já conversamos com alguns deles para ver se tem possível de encaixar alguma outra prova no nosso calendário, né? Conversei com o pessoal da Bocha. A princípio eles também estão agoniados, que começaram o campeonato ano passado, não teve fim. Você pode falar também que esteve presente no campeonato. Estamos conversando com todo mundo para tentar organizar da melhor maneira possível, né, Tomás? Uhum. Gente, infelizmente o nosso tempo é curto, nós estamos aqui em 3, por isso que fica esse bate-papo aí com os 3 aí. A gente tem que ficar todo mundo aí falando muito pouco, mas a gente vai marcar aí com certeza, cada um individualmente, para ter mais tempo, né? Janara, obrigado pela participação aqui, desejo sorte e sucesso aí, então, aí à frente da cultura, e que tenhamos muita cultura aqui quando terminar essa pandemia. Realmente, nós agradecemos, nós da administração, que está bem sensível para essa área também, e cultura transforma, né? Eu costumo dizer que a cultura é uma forma de amar as pessoas, e nós temos cada um dentro de si. Com certeza, né? Guga, obrigado e boa sorte também à frente da pasta, né? Obrigado, Tomás. Quero aqui, né, só deixar meus parabéns aí para um grande amigo aí que conheci já nessa nova jornada, que é o seu Valnor, que fez o evento, uma roda de pássaro. Ah, verdade, né? Sábado aqui no centro de eventos. Foi um evento muito bem organizado, tá todo dentro das normas, da legislação. Foi um grande evento e quero desde já dizer para nossas mulheres aí de Canelinha que temos um evento preparado aí para elas, também dentro da norma, da legislação, no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. A gente vai estar aí promovendo um evento para elas aí, junto com a Secretaria da Educação e da Cultura, para elas se prepararem, que vai ter uma grande surpresa para nossa mulher de Canelinha aí. Aí o Guga! Secretária, parabéns aí pela indicação, pelo cargo. A gente deseja sucesso também. A gente já te conhece aqui em outras entrevistas, sabe da capacidade. E, claro, vamos torcer para que essa pandemia aqui termine o quanto antes, né? Verdade, eu quero agradecer também a vocês aqui da rádio, sempre abertos, sempre dispostos para nos atender. Muito obrigada a vocês. Eu quero agradecer especialmente às meninas e ao Cid. Eu estou na secretaria com a Camila, a Fábia, a Bruna e a Edjane, juntamente com o Cid, que aceitaram esse desafio da gente fazer essa gestão juntos, construir toda essa educação juntos. Dizer para a população que a nossa secretaria está de portas abertas. Sempre que precisarem, nós estaremos lá para atendê-los. Agradecer também ao time de coordenadores e professores que aceitou o nosso convite para iniciarmos os trabalhos esse ano. A cada professor e a cada família que constrói a escola com a gente diariamente. A educação se faz assim, né? Num leque de muitas mãos. E é assim que a gente quer que continue.
Então, muito obrigada a todos, que a gente tenha um ano de 2021 com muita aprendizagem. De novo, nós vamos ter que reaprender a iniciar a nossa escola. Ano passado nós fomos pegos de surpresa e tivemos que aprender a fazer essas aulas remotas. Esse ano nós temos que aprender a voltar para a escola, né? Não vai ser fácil, com certeza, mas juntos será possível. Então, muito obrigada a cada um. Secretária, só um segundinho aqui, tem 2 perguntinhas bem rapidinho, tá? Um ouvinte aqui pelo Facebook pergunta, quero saber se já estão aí chamando para trabalhar nas escolas. Deve ser, talvez, professor ou em outra área. Isso, nós vamos ter que aguardar essa nossa reunião de amanhã e depois, então, a nossa secretaria se pronunciará, através de ofício, de tudo mais, para vermos se vamos optar pela chamada emergencial ou pelo processo de... E sobre as escolas, oi, bom dia, quero saber como fica o ônibus que leva as crianças para o Moura. Minha filha vai começar no 1º ano do 2º grau, no período noturno. Vamos trabalhar com transporte também, dentro de toda a legislação, se for preciso, 50% num dia, 50% em outro, o ônibus trabalhará em todos os dias, normal, só que nós vamos ter que ver como e o que nós vamos estar liberados para fazer. Nós dependemos de legislação, né, e isso é estadual. E a última pergunta, bom dia, parabéns à nova equipe de educação. Vão disponibilizar ônibus para estudantes para a faculdade? Sim, também. Assim, nós estamos verificando já com todas as universidades quando voltam, que data vai acontecer, e estaremos divulgando também para que a gente possa fazer as carteirinhas dos estudantes. Ok, agora sim. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada também. Estamos à disposição. Qualquer dúvida, por favor, só nos procurarem na secretaria. Ok, obrigado a Fernanda, então, que participou conosco, também o Guga, a Janara e a todos que estão aí nos ouvindo, né? Daqui um pouquinho nós temos a entrevista, então, com o presidente do Legislativo, o Robson também, que estará aqui ao vivo conosco. Obrigado a todos, então, e que tenhamos uma boa sorte, que essa pandemia termine o quanto antes. Canelinha FM 98,3. Essa é a minha rádio. Minha rádio. Empresas que apoiam culturalmente a Rádio Canelinha FM 98,3, a rádio da cidade. Renova Conte Serviços Contábeis conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Abertura e encerramento de empresas, contabilidade, departamento fiscal, departamento pessoal, imposto de renda pessoa física e jurídica, contratos e também emissão de certificado digital pessoa física e jurídica. Renova Conte Serviços Contábeis, a segurança que você procura quando o assunto é contabilidade. Atendimento de segunda a sexta-feira das 8 horas às 17 horas e 30 minutos. Agende sua visita sem compromisso. Rua Juvencio Mafra, número 100, Centro de Canelinha. Telefone 32640771 ou pelo WhatsApp 99903-2029. Porque confiança é essencial entre a empresa e seu contador. Renova Conte Serviços Contábeis. Agroestel Agropecuária, a parceria certa para o desenvolvimento de suas atividades. Na Agroestel você encontra assistência técnica e revenda Estil, artigos para caça e pesca, produtos PET, rações, medicamentos veterinários, ferramentas, insumos agrícolas, botas, luvas, lanternas e também vários outros produtos. Agroestel Agropecuária, localizada no Centro Comercial Tequinho, às margens da rodovia SC 410, quilômetro 15, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18 horas e aos sábados das 7h30 ao meio-dia. Fone 32640013 ou pelo WhatsApp 998623152. Agroestel Agropecuária. MRS, Mara Rúbia Corretora de Imóveis. Promoção de verão. Na compra de um dos imóveis selecionados, ganhe um ar-condicionado 9.000 BTUs. Aproveite! Horário de atendimento. Segunda a sexta, das 8 às 12 e das 13 horas e 30 minutos às 18 horas e 30 minutos. Sábado, das 8 às 12. Fone 99604-8606 e o WhatsApp 98403-1822. MRS, Mara Rúbia Corretora de Imóveis. Segurança, confiança e credibilidade. Promoção válida de 1º de dezembro a 28 de fevereiro. Avenida Cantório Florentino da Silva, 1553, Sala 3, em frente à loja Crispim, Centro de Canelinha. Ô vizinha, eu sou a Maria. Eu indico a Elê Sicredi. Essa eu confio. Ô vizinha, eu sou a Laide. Eu indico a Elê Sicredi. Alô, Alaide. Alô, Maria.
Meu compadre, veja só, eu estou preocupado, sem dinheiro aposentado, já não sei o que fazer. Fique tranquilo, pra tudo tem solução. A Elense tem dinheiro pra você. E o crédito lá é bom? É bom demais. E será que faz parcela? É claro que faz. Aposentado, pensionista e servidor, na Elense a gente tem valor. Elense, a gente tem valor. Vem pra Elense. Vem pra Elense. Autoescola Canelinha, preparando e formando profissionais para o trânsito. Trabalha com habilitação, renovação de CNH, adição de categoria, aulas teóricas com data show, sala climatizada, veículos novos com ar e direção e ótimas condições de pagamento no cartão em até 10 vezes. E agora com financiamento em 24 vezes pelo Sicoob. Autoescola Canelinha, a direção certa com seriedade e compromisso. A nossa família para servir a sua. Na Rua Abílio Coelho, número 115, no centro de Canelinha. Fones 3264-0769 ou 9926-3203. Autoescola Canelinha, preparando para o trânsito. Na loja Aplique Arte Confecções e Informática você encontra tudo o que precisa. Temos roupas adulto-infantil, presentes, perfumes, enxoval para bebê, uniformes escolares, computadores, notebooks, impressoras, peças e suprimentos. Loja Aplique Arte, Rua Manuel Francisco Correia 122, Rua da Câmara de Vereadores. Fone 3264-0031 ou WhatsApp 99629-9568. Venha você também para Aplique Arte Confecções e Informática. Rádio Difusão Comunitária Canelinha FM 98.3. ZYW 507, canal 252. Canelinha FM 98.3. A rádio da comunidade. Vamos lá então, voltando aqui agora com o presidente do Legislativo, o advogado Robson, pelo Partido Progressista. Juliano está aqui conosco. E que notícia! Já chegando com um pipinaço para resolver, né, presidente? Bom dia, seja bem-vindo aí. Boa semana, final segunda-feira, a gente tem que começar com todo o vapor, né? Queria que o senhor já falasse pra gente, estamos conversando aqui em off a respeito desse problema aí que a Câmara de Vereadores está passando por uma reforma agora, o que de fato aconteceu, períodos, qual é a sua análise a respeito dessa situação? Bom dia. Bom dia, Juliano, bom dia, Tomás, bom dia, ouvintes da Canelinha FM. Juliano, a gente iniciou nossos trabalhos dia 4 de janeiro, né? Fui tomar conhecimento, desloquei até a Câmara de Vereadores, cheguei lá. Primeiramente, os servidores entregaram um embargo dos bombeiros, ou seja, o prédio estava interditado. Encontra-se interditado, né? Uma situação muito crítica, muito lamentável, né? A situação do prédio. Primeiramente, já iniciei as buscas para retirar os funcionários do prédio, porque até questão de segurança, não poderia manter eles lá, seria uma irresponsabilidade minha. E conversando com a secretária de Educação e junto ao prefeito, foi disponibilizado 2 salas no primeiro andar da Secretaria de Educação para funcionar o administrativo da Câmara de Vereadores, e as sessões serão no auditório da Secretaria de Educação. Busquei o apoio do Executivo porque entendo que a gente já está numa situação difícil e ainda ter que pagar aluguel ficaria mais complicado ainda, certeza, né? Tudo que a gente conseguir economizar, a gente pode investir lá em melhorias no prédio, né? Então já queria adiantar que as sessões começam dia 19 de janeiro, elas serão presenciais, será aberto ao público, claro, respeitando as medidas de segurança, vai ter o espaçamento social, tem que o uso de máscara, álcool em gel, mas está aberto ao público. Perfeito, Tomás. Falar um pouquinho sobre a primeira reunião que vocês tiveram na posse, né? O senhor foi indicado ao presidente do Legislativo, agora serão os próximos 2 anos, né? Como é que foi essa eleição? A gente sabia que o senhor era do Partido Progressista, então, pelo que se via, pelo que se notava, deveria ser isso mesmo que ia acontecer. E depois o senhor toma conhecimento da situação da Câmara, assim,
primeiro foi a alegria de ser presidente, né, da casa, segundo ver a situação que está, uma situação caótica, digamos assim, né, lá da Câmara de Vereadores, né? Uma grande alegria, uma grande satisfação, né? Ser presidente do Poder Legislativo, sei do meu compromisso, sei da responsabilidade, mas estou preparado. E depois veio esse fato aí lamentável do prédio interditado, mas é o que eu falo, né? A nossa vida é feita de desafios, tem um grande compromisso agora de fazer a reforma, fazer o conserto, né, estrutural. Deixo muito claro que todas as nossas despesas estarão no portal da transparência. Isso foi uma exigência minha para os servidores. Se a gente comprar uma água, quero que conste no portal da transparência. E assim, sobre o prédio, sobre esse fato que a gente se deparou ali, eu não sou profissional da área, não sou engenheiro, não sou arquiteto, mas a grosso modo entendo que isso não é uma coisa de 1, 2 anos. Isso já vem de um período de descaso com o prédio público. Fizeram algumas reformas, mas entendo que não seriam, eu acho, talvez, se preocuparam com enfeite, com manter uma qualidade bonita do prédio, esqueceram da estrutura, que é o mais importante, garantir uma segurança, que da forma que estava lá, estava colocando em risco a vida dos vereadores, do público que assistia às sessões e até mesmo dos funcionários, porque é uma situação que me foi relatada pelos funcionários que já vem de longo tempo. Mas é uma situação aí lamentável, porque já ouvindo isso já se imagina, poxa, numa sessão há pessoas assistindo e poderia ter acontecido mesmo um desastre, né, Juliano? Aí assim, né, presidente, todo aquele ímpeto que o senhor, como o senhor mesmo falou, alegria, primeiro mandato, já assumir como presidente, você tem aquele ímpeto, aquela vontade de chegar, quero chegar trabalhando já, né? E aí tem que resolver esse pepino antes de começar o trabalho, dar uma freada assim, mas é aquela coisa, são pedras no caminho que a gente vai e passa por cima, né? A gente são desafios, né? Mas atrapalha. Por quê? A gente tem as nossas demandas políticas e agora, queira ou não queira, a gente tem que dividir as atenções políticas, as nossas funções de vereadores com a questão da construção, porque tudo é muito burocrático. Não é chegar ali, contratar uma empresa, resolve, está tudo pronto. Primeiro, tem a questão do projeto, depois vem licitação e tem a questão do orçamento. Porque o nosso orçamento para 2021 é reduzido, é menor que o do 2020. Então são desafios que a gente vai ter que se adequar ao longo do tempo, né? Mas temos fé, temos conhecimento, temos força para resolver esse problema. Deixa eu só entrar aqui nesse assunto aqui, porque falávamos aí fora do ar, inclusive, sobre a situação financeira, né? Há um custo nesse momento, que é aquele custo inesperado, podemos dizer assim. É igual quando a gente chega em casa, por exemplo, da praia, ela foi arrombada e a gente tem que gastar aquele dinheiro lá para arrumar a casa. E como é que está a situação econômica da Câmara? Já conseguisse te informar, por exemplo, como é que vai ter esse recurso aí? A Câmara vai conseguir esse recurso? Porque eu imagino que isso aí, se não chega a 100, deve passar um pouquinho de 100 mil para arrumar isso aí, não é pouca coisa para arrumar. Segundo a engenheira, um levantamento prévio, ela falou em torno de 100 mil. Pois é. Mas reforma a gente sabe como que funciona. Quando decorrer, começa a aparecer outros detalhes, né? O que acontece? Eu na primeira semana ali peguei a parte contábil da Câmara de Vereadores. Eu acredito que de folha de pagamento, durante o ano, eu vou conseguir economizar em torno de 130 a 140 mil reais. Só da folha de pagamento. Então esse dinheiro, se isso se comprovar durante o ano, eu posso pegar esse recurso que é vinculado da folha de pagamento e destinar ele para o investimento que seria a reforma. Acredito, no análise prévia ali, que a gente só de folha de pagamento a gente vai conseguir economizar em torno de 140 mil reais. É um valor aí que pelo menos já dá para se imaginar que dá para gastar na obra, né? Esse é o nosso objetivo, né? Reduzir custos para conseguir finalizar a obra, né? Precisamos colocar o prédio em funcionamento, porque queira ou não queira, lá é a casa do povo, lá a gente tem toda uma estrutura para desenvolver nossos trabalhos, né? Até já quero deixar aqui, informar a população de Canelinha, as sessões serão transmitidas pela Canelinha FM e terá transmissão ao vivo pelo Facebook da Câmara e, se eu não me engano, pelo portal Notícias Olho Vivo Câmara. Nós também transmitiremos aqui pelo Facebook. Isso. Então, mas o que eu queria deixar registrado aqui, talvez não vai ter a mesma qualidade de transmissão que teria lá no prédio da Câmara, porque lá tem toda uma estrutura e tem todo um sistema. A gente está adaptando aqui no auditório da Prefeitura, mas talvez a gente não consiga ter a qualidade que teria lá
do prédio da Câmara, né? Agora, Canelinha tem uma bela fama, digo assim, porque são 4 anos que eu estou trabalhando aqui, e a Câmara de Vereadores é uma das mais atuantes, que começa mais cedo, né? Porque tem Câmara de Vereadores que começa lá para fevereiro, meio do ano tem recesso, e aqui em Canelinha não é assim. Canelinha, por exemplo, dia 19 você já tem a primeira sessão. Como é que vai ser de agora em diante, por exemplo? Eu imagino que os trabalhos já se iniciam, os vereadores já estão todos eles se articulando para emendas, para indicações, enfim. Os vereadores já estão procurando a parte administrativa para poder conversar, ou ainda não, por tudo que está acontecendo? Eu acredito que não, ainda não. Eu acredito que a partir dessa semana vai começar os vereadores a procurar a questão de indicações, requerimentos, porque semana passada não teria nem como. A gente estava na fase ali de mudança, fazendo a mudança dos móveis, dos aparelhos, dos computadores, então não teria nem como a gente estar atendendo os vereadores nesse sentido. Mas como hoje é dia 11. Dia 11, os trabalhos já estão normalizados, os vereadores já acredito que já vão começar a procurar o administrativo para iniciar os trabalhos, né? Minha pergunta era justamente nesse sentido, presidente. A posse, no dia da posse foi feita a eleição, vocês lá conversaram, fizeram as eleições da Câmara, o senhor acabou como presidente, e a partir daí já deu como iniciados os trabalhos. Minha pergunta era nesse sentido, já houve por parte do senhor, enquanto vereador e dos demais vereadores, vamos dizer assim, essa triagem de quais são as necessidades primordiais, o que começar a trabalhar, seja na cidade, os pontos principais, as reivindicações da população? Já há um planejamento nesse sentido? Sim, da minha parte eu já tenho um cronograma de trabalho, Juliano. Então, acredito que os demais vereadores no mesmo sentido. A gente já durante a campanha e pós-campanha já levantei algumas demandas que eu entendo necessário. Só que na realidade eu não tive oportunidade ainda, devido a essa situação, de sentar com o executivo, porque a gente também tem que ser ciente. O vereador, ele faz a indicação, ele faz o requerimento, ele tem que buscar, mas também depende também da cooperação do executivo. Certo. Então, eu entendo que o executivo iniciou as atividades dia 4, tudo se resolver numa semana não tem como, né? Então a gente tem que dar tempo ao tempo. E a partir do momento que as coisas não se normalizarem, não tiver o que eu prego muito, a prestação de serviço de qualidade ao cidadão, aí vai entrar o vereador, que é a fiscalização, é a cobrança. Por que aquele serviço não está sendo prestado de qualidade? Porque assim, seria injusto, dar um exemplo, questão da Secretaria de Obras. Querer que numa semana a cidade toda fique com as estradas ótimas e tudo não cai do céu. Então, assim, eles trabalharam essa semana, bairro Moura, recebi ligações do pessoal da galera. Eu disse, não, gente, aguarda que semana que vem o pessoal, acredito que estarão aí fazendo as melhorias, né? Porque não tem como fazer tudo numa única vez. Não dá para estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Mas a gente vai aguardar e a partir, conforme o decorrer dos trabalhos, a gente vai estar levantando essas demandas para estar cobrando, né? Perfeito, Tomás. O senhor é presidente, é um advogado, uma pessoa que conhece de leis, conhece muito, lê bastante, né? Uma situação bem diferente de muitas pessoas que acabam não tendo o mesmo conhecimento, né? E Canelinha é uma cidade histórica de muitos embates na Câmara. Nós tivemos aí no passado uns embates ferrenhos, digamos assim, né? E a pergunta que eu vou fazer para o senhor, eu já fiz aí para vários presidentes que já passaram aqui. Como é que será o Robson, o presidente da Câmara? Como é que será a condução? A minha condução, a minha postura dentro da Câmara do Poder Legislativo vai ser o que eu sempre preguei, com autonomia e independência. E pregando pela democracia, direitos iguais para todos, entendeu? Essa será a minha conduta. Se precisar um embate mais forte, que seja em prol do coletivo, o vereador Robson vai estar firme e forte, lutando pelo direito do cidadão. Uhum. Essa vai ser minha posição. Autonomia, independente, nunca lutando por sigla partidária, e sim pelo interesse coletivo, que isso é o que a gente deve pregar lá no Legislativo. O que a gente imagina e quer é que pelo menos os vereadores, com a sua parte, com a sua vida pessoal, que fique aqui fora, que lá dentro é outra história, né? Ah, com certeza, né? O pessoal não pode... Isso aí a gente já viu isso acontecer, né? Mas é errado, né? Sim, sim. A questão pessoal, isso fica fora. A gente está ali para discutir os interesses do município. Jamais a gente pode intervir questão pessoal com interesse coletivo. Por isso que eu sempre, durante a minha campanha e agora depois de eleito, o meu foco, o meu governo é o quê? O município de Canelinha.
Eu vou lutar pelo coletivo. Tudo que for que eu entender que seja pro coletivo, a gente vai estar lutando e brigando para as coisas acontecerem, né? Então, só para deixar recapitulado, a partir da próxima terça-feira, né? Dia 19 é terça-feira. Isso, próxima terça-feira. Isso, então, novo local da Câmara de Vereadores. As sessões acontecem no plenário daqui da Secretaria de Educação, aí na Prefeitura, né? Correto. Isso, e o expediente do pessoal, dos funcionários, está sendo, então, aqui no primeiro piso da Câmara, é isso? Correto, no primeiro piso ali tem 2 salas, a Secretaria e o Gabinete da Presidência, né? A população que precisar de alguns serviços da Câmara de Vereadores pode estar se deslocando ao prédio da Secretaria de Educação, que serão bem atendidos. Temos 2 perguntas aqui do Facebook, para a gente já entrar na reta final da entrevista. Uma falando a respeito da situação da creche Viva Criança, se vai voltar a trabalhar, mas como a gente falou anteriormente aqui, tudo vai depender de como ficar essa questão da pandemia. Inicialmente, dia 18 de fevereiro, as escolas teriam que voltar, né? Então a gente tem que aguardar as próximas semanas. E a pergunta da Nininha Jandrei: tem previsão para trazerem uma ginecologista para nossa cidade? As mulheres daqui perguntam-se a respeito da ginecologista. Tem um projeto que já vem ano passado, foi encabeçado por outros vereadores, mas tem-se essa necessidade, se há algum parecer a respeito dessa situação, vereador? Isso aí é uma necessidade grande, né? Isso aí é uma das demandas que a gente precisa resolver. O município de Canelinha não tinha pediatra, não tinha ginecologista, e isso a gente precisa resolver urgente. Mas é como eu prego, é porque as pessoas, a população mistura muito os poderes. O legislativo, ele não tem poder de ir lá contratar um médico ginecologista. Qual é a função do legislativo? Cobrar a contratação desse médico. Então, como volto a frisar, o que eu falei? O governo iniciou dia 4. Nós vamos aguardar a posição da Secretaria de Saúde e do prefeito. No decorrer de 30, 40 dias, não contratar um médico, pediatra, ginecologista, que foi promessa de campanha, aí entra o papel do vereador. E aí pode dizer para o ouvinte que a gente vai cobrar e a gente vai estar fiscalizando, a gente vai estar em cima, porque é necessário e é direito do cidadão. Perfeito, Tomás. Eu acho que até porque ginecologista pelo amor de Deus, né? Tem que ter, né? É básico, né? É um serviço básico. É um direito básico, né? O direito da saúde é direito de todos, é necessário. Eu acho que todas as cidades aqui do Vale fornecem, Canelinha também tem que fornecer, porque é um direito básico a todas as mulheres, principalmente, né? Presidente, algo mais para colocar? Não, seria isso. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo esse comunicado à população. O principal seria passar essa informação das novas instalações do prédio da Câmara de Vereadores, né? E dizer à população que a gente está com as portas abertas, vamos estar presente nos bairros, conversando com a população, buscando os anseios para estar buscando a solução. Contudo, a gente não pode estar presente em todo momento, em todos os bairros. Então é o que eu falo, a porta da Câmara de Vereadores está aberta à população, quero a participação da população, que com a participação tudo se torna mais fácil. Um governo participativo para a gente estar buscando as soluções e, se Deus quiser, fazer um grande governo. Ok, obrigado pela participação, as portas sempre estarão abertas aqui para trazer aqui informações ao povo de Canelinha. Muito obrigado e um bom dia a todos e uma ótima semana. Ok, tivemos aqui a participação então do presidente do Legislativo, Robson, participando aqui nessa manhã de segunda-feira. Então lembrando que as sessões começam já na próxima terça-feira, dia 19, e a Canelinha FM, claro, vai fazer a transmissão via Facebook e também aqui no ar pela 98.3. Nós vamos trazer aqui informações também que vem direto lá da Prefeitura sobre a pasta aí da Secretaria de Saúde. Vamos agora sim, nós tivemos aqui um pequeno problema técnico, voltando então agora sim. Olá, estamos aqui no Hospital de Canelinha com 2 ocorrências gravíssimas e a nossa diretora, Vanderleia, vai contar um pouquinho mais sobre esse caso para a gente. Olá, bom dia a todos. A gente chegou hoje de manhã, deparamos com 2 emergências. Um é baleado, segundo ele, diz que estava no bairro da Índia, vítima de bala perdida. E o outro é o outro moço, a outra emergência gravíssima que a gente tem também, que se encontra na unidade, é um moço de 24 anos do rolador, um afogamento. Tá? Um afogamento de piscina. Então, a gente pede para o povo, aquele que procurar o hospital hoje de manhã, que tenha um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência, que a gente está com 2 emergências gravíssimas e a gente não sabe a hora que vai retornar os atendimentos normal. Então, a gente pede para aquele que fez a ficha aguardar um pouquinho, esteja um pouquinho de paciência, e quem vir... Só trazendo aqui as informações, então, aqui,
Vou retornar aqui com essa informação, porque ela é muito importante aqui. Nós já vamos fazer o levantamento então, sobre esse santo aí. Nós tivemos uma pessoa baleada nessa manhã aqui em Canelinha e também um afogamento que aconteceu também. A gente não tem informação se foi ontem ou se foi agora de manhã numa piscina aqui na cidade. Então nós tivemos aqui, Juliano, nós tivemos aqui nessa manhã aqui, a gente vai levantar as informações. Exato. Um baleado, segundo as informações aí, são uma bala perdida que está no hospital nesse momento e mais um afogamento que está lá no hospital. Então a gente vai inclusive tentar o contato durante a manhã. Eu vou trazer aqui as informações novamente, dando para o nosso ouvinte ouvir. Na verdade, estamos aqui até nesse momento dando uma conferida no grupo da imprensa e polícia do Vale do Rio Tijucas. Até o momento a informação não foi chegar, até os policiais não nos repassaram, né? Apenas a informação preliminar, até para a gente poder passar detalhes do que aconteceu, né, Tomás? Mas, no decorrer da programação, inclusive no nosso site canelinhafm.com e na nossa página no Facebook, já na sequência teremos aí as informações totalmente atualizadas para você que está em casa, Tomás. Nós vamos aqui trazer a informação novamente, porque eu acabei perdendo aqui, teve um problema técnico aqui de internet, mas agora sim a gente vai conseguir trazer na íntegra. Ouça novamente. Olá, estamos aqui no Hospital de Canelinha com 2 ocorrências gravíssimas e a nossa diretora, Vanderleia, vai contar um pouquinho mais sobre esse caso para a gente. Olá, bom dia a todos. A gente chegou hoje de manhã, deparamos com 2 emergências. Um é baleado, segundo ele, diz que estava no bairro da Índia, vítima de bala perdida. E o outro é o outro moço, a outra emergência gravíssima que a gente tem também, que se encontra na unidade, é o moço de 24 anos do rolador, afogamento. Tá? Um afogamento de piscina. Então, a gente pede para o povo, aquele que procurar o hospital hoje de manhã, que esteja um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência, que a gente está com 2 emergências gravíssimas e a gente não sabe a hora que vai retornar os atendimentos normal. Então, a gente pede para aquele que fez a ficha aguardar um pouquinho, esteja um pouquinho de paciência, e quem vir ao hospital, que esteja um pouquinho de paciência para aguardar o atendimento. Primeiro, a gente tem que dar prioridade a essas 2 emergências que está acontecendo aqui. A gente está com o SAMU, está com o bombeiro, está com o médico do SAMU junto com a nossa equipe. A gente está tentando tentar fazer o melhor para todos, para que esteja tudo certo. Obrigada pela atenção de vocês. Ok, então tivemos aqui a participação da Samara junto com a Leia lá direto do hospital. O Toco também já recebeu aqui o vídeo, Toco. Daqui um pouquinho a gente vai... Já estará no nosso site isso aí totalmente atualizado. E sobre o afogamento, Tomás, na manhã aqui de Canelinha, a gente já pode trazer informação se você quiser. Vamos lá então, já vamos trazer então as informações da segurança pública. Olha, foi registrado na manhã desta segunda-feira um afogamento na localidade do Rolador, aqui em Canelinha. O caso aconteceu por volta das 7h15 na residência da própria vítima. De acordo com as primeiras informações, a vítima, identificada como Douglas Costa, de 24 anos, teria se desequilibrado e caído em uma piscina do imóvel. Ainda segundo informação dos familiares, Douglas faz uso de medicamentos controlados. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros atendimentos, além de fazer a transferência para o Hospital Maternidade Maria Sartori Bastiani. O helicóptero da Polícia Militar foi acionado para fazer a transferência da vítima. O estado de saúde da vítima é grave, mas está estabilizado e sendo encaminhado ao Hospital de Florianópolis. Tomás. Então tá aí, né? A informação, então, a situação aí do afogamento, né? Isso, Douglas Costa, 24 anos. E daqui um pouco a gente vai levantar mais informações aí sobre a questão aí dessa pessoa baleada, segundo as informações, uma bala perdida, estranho, né? Loucura, hein? Estranho, aqui em Canelinha, uma bala perdida, uma história meio confusa, né? Mas enfim, a gente vai levantar essa situação aí e vai aí trazer informações ao nosso ouvinte. Finalizando então agora com o esporte. Olha, Tomás, posso te fazer uma pergunta? Será que dá pra gente passar batido os esportes hoje? Porque sinceramente, a vontade de falar de futebol hoje é das menores do mundo. Ontem tivemos aí rodada do Campeonato Brasileiro, onde os postulantes ao título, Flamengo e São Paulo, infelizmente perderam, né? Pois é, a coisa tá ficando complicada para os 2 times. O Rogério Ceni mais pressionado do que nunca. O Flamengo ontem perdeu de 2-0 em casa para o Ceará. Exatamente, o São Paulo perdeu para o Santos 1-0
deixando aí diminuir a diferença para o segundo colocado, o Internacional de Porto Alegre, que venceu a sua partida e agora encosta no líder São Paulo com 56 pontos. O Inter vem logo atrás com 53, o Atlético Mineiro 49, o Flamengo estacionou em 49 e o Grêmio também com 49 pontos, fechando o G5 da competição. Hoje tem Campeonato Brasileiro. Tem sim, teremos Atlético Mineiro e Bragantino. Aí um jogo que vai influir diretamente nas primeiras posições aí da tabela do campeonato. O Atlético, se vencer, ele pode chegar a 52 pontos, pode estar encostando no Internacional aí e diminuindo a vantagem do líder São Paulo aí, que vamos e viemos, tá peidando na farofa gostoso, hein, Tomás? Pois é, né? É verdade. Olha, lamentável o futebol que está jogando. Claro que os São Paulinos estão aí tristes, desanimados com o time, o Flamengo também, né? Agora é um time que briga por título, jogar contra o time do Santos e perder. Tinha o Santos tava faltando jogador, eles juntaram até na estrada para poder aí. Exatamente. Vergonha, cara, vergonha. Não é nem só perder, né, cara? Um Daniel Alves ganhando 1,5 milhão por mês. Fazer um cruzamento que ele fez ontem, cara. Se eu sou um cara desse, eu peço aposentadoria. Não, eu fujo da imprensa, sei lá, porque é uma vergonha. Eu acho que é importante você frisar isso, mais do que a derrota. E aí, né? À noite, ele vai lá pro Instagram dele e posta um prato de comida, porque ele é todo cheio de coisinha, né? Ele faz comida, coisa nada. Então é uma vergonha, cara. Eu acho que nem tanto pelo resultado, mas pelo futebol apresentado, que foi de dar vergonha, de dar medo, né? Aquele jogo de ontem, um jogo duro de assistir. Então tá aí. Agora assim, ó, é porque o campeonato tá muito atrasado pro Palmeiras. Porque senão o Palmeiras levava os 3 títulos. Com certeza. Vai levar a Libertadores. Vai levar a Copa do Brasil. Vai levar a Copa do Brasil. E digo mais, a Copa do Brasil, me desculpe os gremistas, o Palmeiras ganha as duas. Ganha aqui, lá em São Paulo. E ganha também. O brasileiro só não ganha porque tá atrasado. Tá vendo aqui na classificação, eles estão aqui com 2 jogos a menos, se eu não me engano, né? Isso. Não dá mais tempo para chegar ao Palmeiras. O Palmeiras também nem tem interesse no Campeonato Brasileiro. Mas se não, o Palmeiras levar. Porque eu vou te contar. O Inter, me desculpe os internacionais aí que estão nos ouvindo nesse momento. É outro time ruim, né? Ontem passou um sufoco danado com o Goiás. No final, o Goiás, inclusive, teve um gol aí. E foi impedimento, mas o VAR diz que foi, então tá. Se o VAR diz que foi. Mas foi bem polêmico. Bem polêmico, né? Na verdade, o nível do futebol brasileiro é nivelado de bem por baixo, né, Tomás? Bem para baixo, é complicado. Muito. Mas ontem, inclusive aqui, só para finalizar o esporte, nós tivemos aí a goleada sofrida pelo Marcílio Dias, pelo Altos. E tem o Edu, rapaz. O Edu é um atacante do Brusque Futebol Clube. O que esse cara fez no Instagram ontem? Zoeira, monstro. Porque assim, ó, ele é um bom atacante, um matador. E machucou, rapaz, a torcida do Marcílio Dias, pô, comemorou, né? Uma lesão do cara. É complicado. Aí o cara, quando tomou 5, ele deu o retorno, né? Ele foi o assunto do Instagram ontem. Tá certo. Uma figuraça. Valeu, então tá bom. Um abraço pros marcilistas aí. E que goleada, né? Fechamos? Fechamos então, www.canelinhafm.com. Já nesse momento mesmo, as informações aí sobre o afogamento e essa bala perdida estarão lá para você conferir o que de fato está acontecendo. E amanhã estaremos de volta a partir das 8 horas da manhã, Tomás. Ok, finalizamos assim o nosso Jornal da Manhã desta segunda-feira, dia 11 de janeiro. Mais informações a qualquer momento dentro da nossa programação. Lembrando, essa edição será reprisada a partir das 12 horas dentro do Jornal Boa Tarde, Canelinha. Você ouviu aqui na Canelinha FM, Jornal Bom Dia Canelinha.